Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E falar para você, vídeo com muita informação, notícias urgentes que acabaram de sair agora na tarde de hoje, né? Então a gente vai falar, óbvio, bastante sobre o jogo de amanhã, porque o Vasco já viajou, já chegou lá em Fortaleza, já tá lá para encarar o Ceará amanhã. A gente vai trazer para vocês aqui a lista dos relacionados para a partida, aí o Vasco com 4 jogadores que serão desfalques para o jogo de amanhã. A gente vai trazer todos os detalhes, provável escalação, o que a gente pode esperar dessa partida fora de casa, né? O Vasco até agora um aproveitamento de 100% jogando em São Januário, porém, obviamente, fora de casa não conseguimos vencer, né? Tomamos aquela taca do Corinthians por 3-0. Então a gente vai falar bastante sobre a expectativa para essa partida aí contra o Ceará e também vamos trazer detalhes aí sobre a situação da SAF do Vasco, porque hoje temos 2 movimentações. Uma na Justiça do Rio de Janeiro, que marcou a data do julgamento ali para definir quem vai comandar o futebol do Vasco aí a partir agora do mês de maio. Será o Pedrinho que vai seguir no comando ou se a 777 vai reassumir a administração aí da SAF vascaína. Tivemos também situação envolvendo aí conversas, reuniões entre o Pedrinho e o Edu Gaspar, né? Falei para vocês hoje cedo sobre a situação do Marinacks e hoje tivemos a confirmação que o Pedrinho vem conversando muito aí com o Edu Gaspar, que trabalha para o Evangelos Marinacks, e também vamos trazer detalhes sobre renovação de contrato que está complicada ali com o goleiro Léo Jardim. Parece que o goleiro recusou a proposta de renovação contratual do Vasco. A gente vai trazer detalhes sobre essa situação, o que pode acontecer, será que o Léo Jardim vai embora, vai sair, ou será que o Vasco tem uma carta na manga para manter o goleiro aí para as próximas temporadas? Então quero convidar você a assistir, acompanhar o vídeo aqui até o final para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia, né, do nosso vídeo aqui de hoje. Peço também a sua colaboração rapidinho, de graça, não custa nada, ó, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E convido todos vocês vascaínos que ainda não são inscritos, né, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, ó, lá embaixo do vídeo, aquele botão vermelho escrito inscreva-se, clicou nele lá com o seu dedo, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre a partida de amanhã, né? Como eu falei no comecinho do vídeo, apesar do Vasco hoje estar ali na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 6 pontos conquistados, sabe que o futebol apresentado ainda não tá lá essas coisas, né? A gente tá, obviamente, feliz que a gente tá ali figurando entre os primeiros colocados, mas a gente ainda precisa evoluir e evoluir muito aí, principalmente padrão de jogo, intensidade, saída de bola ali do sistema defensivo, né? A gente, obviamente, não teve tempo para treinar da última partida agora contra o Sport para o jogo de amanhã contra o Ceará, mas é torcer, né, que pelo menos intensidade, força de vontade, dedicação não falte nessa partida de amanhã. O Vasco até agora ele tem 100% de aproveitamento jogando em casa, são 6 pontos conquistados em 6 pontos disputados, e fora de casa, não preciso nem falar, né? Tomamos aquela taca do Corinthians, o Carille naquele jogo enlouqueceu, botou aí 8 jogadores reservas ali e acabou, obviamente, prejudicando muito a atuação do Vasco naquela ocasião. Para o jogo de amanhã, a gente vai ter desfalques de novo, né? O Vasco não vai contar com o Tietê, foi liberado da partida por questões familiares, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas parece que algo ali, né, acabou impactando o Tietê, não pôde viajar. Puma Rodrigues também não viajou, tá fora, né, o filhinho dele vai nascer amanhã, então o Vasco liberou com toda a razão aí para ele acompanhar o nascimento aí do bebezinho dele, né, e temos mais 2 desfalques por lesões. Lucas Oliveira, zagueiro, e Maurício Lemos também não viajaram. Então a lista dos relacionados aí são o seguinte:
Vasco foi para a viagem pro Ceará, né, lá para Fortaleza, com o seguinte elenco: Adson, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, Jean David, voltando a ser relacionado aí, o Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, zagueiro da base, Matheus Cocão voltando a ser relacionado, Nuno Moreira, o goleiro Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, lateral direito da base, né, substituindo Puma Rodrigues, Dimitri Payet, Ryan, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Aí essa é a lista, né? Esse é o elenco aí que viajou para a partida de amanhã. Acredito que o Carille não deve fazer muitas mudanças. Uma mudança vai acontecer, que é a saída, obviamente, do Tietê, que não viajou, deve ser ali para a entrada ou do Paulinho, ou do Matheus Carvalho, ou do próprio Jair, que entrou no último jogo ali no segundo tempo. O restante do time pode ser mantido, com Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais, João Vitor e o Lucas Freitas na zaga, né? Meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura, Jair, talvez ele substituindo o Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete lá no ataque. Pode poupar mais alguns jogadores? Pode. Eu acredito que ele não deveria, né, fazer isso, mas a escolha é do treinador, a escolha é do Carille, obviamente. Aí a gente vai torcer para, independente do time que for a campo, da equipe que for colocada ali para enfrentar o Ceará, o Vasco consiga fazer um bom jogo e pelo menos saia, né, dessa partida com um pontinho. O empate fora de casa já é um resultado positivo, né? Eu sei que a equipe do Ceará, o Vasco tem uma vantagem muito grande historicamente, né? O Vasco vence muito mais o Ceará, até mesmo fora de casa, do que perde aí essas partidas fora do Rio de Janeiro. Mas o time do Ceará tá bem montado, tá uma equipe forte para a temporada, já tem 4 pontos conquistados no último jogo, agora perdeu para o Juventude, mas perdeu jogando bem, jogando um bom futebol. Então o torcedor do Vasco tem que entender que, apesar do Ceará ser uma equipe que a gente olha e de repente acha que vai brigar para não cair, a gente tem um adversário duro, complicado pela frente aí na partida de amanhã. Queria lembrar, galera, que amanhã o Vasco tá pagando quase R$5 para cada R$1 que você apostar lá na Estrela Bet, né? E a Estrela Bet ainda está com a super promoção, tá dando R$30 de graça para você se cadastrar por lá e fazer a sua primeira aposta. E além disso, a Estrela Bet ainda tá dando mais coisa, tá dobrando o valor do seu depósito. Então, se você depositar qualquer valor e se você for cadastrado usando o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, a Estrela Bet vai dobrar o valor desse depósito que você fizer. Então, por exemplo, eu apostei R$200 na vitória do Vasco amanhã. Eu só precisei depositar R$100. Os outros R$100 a Estrela Bet me deu de graça. E se o Vasco ganhar amanhã, esses R$200 vão ser transformados em quase R$1.000 lá na Estrela Bet. Então, quem quiser fazer a sua aposta, não só no jogo do Vasco, mas em qualquer outra partida, tem super odds. Estrela Bet é uma casa super confiável, depósito e retirada por Pix na hora, rapidinho cai na tua conta. Corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra, ganha os R$30, faça um depósito para você poder aí, obviamente, se divertir lá de forma de consciente e só para maiores de 18 anos. Link, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Bora dar sequência ao vídeo aqui agora falar sobre SAF, porque finalmente, né, cara, finalmente aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, marcou o julgamento ali do recurso colocado pela 777, tentando derrubar, né, o Pedrinho ali do comando da Vasco SAF. Esse recurso ele foi marcado agora para ser julgado no dia 7 de maio, então aí mais ou menos daqui a 3 semanas, né, hoje dia 14, mais ou menos ali 3 semanas, teremos esse julgamento acontecendo, desde que a 777 não volte a entrar na justiça para tentar alguma mudança, né? Pelo que a gente percebeu, a 777 está tentando prolongar, cansar o Vasco o máximo possível, acredito eu, né, tentando fazer com que o Pedrinho e a diretoria ali do clube associativo tentem entrar num acordo ali extrajudicial. Não tô falando que é errado fazer isso não, tá? Só tô falando que é o que tá transparecendo nesse momento, né? A 777 tentando fazer de tudo, né, entendendo que provavelmente não vai vencer esse recurso aí, tentando fazer artimanhas judiciais para tentar entrar num acordo aí com o Vasco da Gama. Mas enfim, julgamento tá marcado, 7 de maio, 1 da tarde. A gente vai tentar ficar ao vivo aqui com vocês
para poder acompanhar esse julgamento aí a partir, né, dessa data que vai definir quem vai controlar o Vasco, né? Se a 777 volta ao controle ou se o Pedrinho aí segue no comando do futebol vascaíno. E falando em SAF, né? E falando aí em questões aí de comando, né? Hoje tivemos a informação, né? Hoje pela manhã eu trouxe a notícia para vocês que o Marinacks vai vir ao Brasil no mês de maio, né, após o término do campeonato inglês, na qual o seu clube lá, o Nottingham Forest, segue disputando, né, uma semifinal da Copa da Inglaterra, e o Marinacks parece que tem até uma viagem marcada para o Brasil, para discutir coisas em relação ao Vasco e também em relação ao São Paulo. E hoje tivemos informações que o Pedrinho vem conversando constantemente, de forma regular aí, tendo algumas reuniões importantes com Edu Gaspar. O Edu Gaspar, quem não sabe, hoje ele trabalha para o Evangelos Marinacks, né? Ele é funcionário do Evangelos Marinacks já há quase 6 meses, né? E essas conversas são para discutir justamente essa questão da SAF vascaína, né? Então o Pedrinho vem mantendo esse contato, né? Vem mantendo essa proximidade do Edu Gaspar aí para que possivelmente a vinda do Marinacks ao Brasil possa intensificar, possa avançar em negociações e quem sabe culminar numa proposta aí oficial pela compra da SAF do Vasco. Entrando aqui agora no último assunto do vídeo, né? Um assunto complexo, um pouco complicado, que está deixando alguns vascaínos preocupados aí, além do necessário aí, que é a situação do goleiro Léo Jardim. O Vasco, através do Pedrinho, se pronunciou oficialmente, falando que fez uma proposta pela renovação de contrato do goleiro titular do Vasco por mais 3 anos, né? O Léo Jardim tem contrato acabando no final desse ano com o Vasco da Gama. E parece que o Léo Jardim, através do seu empresário, recusaram a proposta do Vasco da Gama, né? Parece que a proposta foi recusada, porém tem um detalhe muito interessante. Muita gente achando que o Léo Jardim agora no meio do ano já pode assinar um pré-contrato para sair do Vasco de graça no final da temporada. Porém tem um detalhe, tá? Um detalhe muito importante. O atual contrato do Léo Jardim com o Vasco permite uma renovação de contrato automática por mais uma temporada no final desse ano, caso o Léo Jardim dispute aí mais de 60% dos jogos como titular em 2025, o que vai obviamente acontecer, a não ser que o Léo Jardim se machuque, né? A não ser que o Léo Jardim aconteça alguma coisa, ele tem que ficar fora até o final do ano. Então, a situação não é tão complexa assim, né? O Vasco tem essa cláusula, tem essa carta na manga, e acredito que o Léo Jardim, enfim, queira renovar com o Vasco, talvez só não tenha aceitado aí os termos, né? O salário, ou enfim, alguma coisa aí na proposta feita pelo Vasco aí por essa renovação. A gente segue aguardando, segue esperando aí, mas acredito que sim, Léo Jardim deva continuar no Gigante da Colina. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez pedir para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, corre lá na Estrela Bet. Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicou no link, se cadastrou, ganhou R$30, fez qualquer depósito, o depósito vai ser multiplicado por 2. Quem não sabe, primeiro comentário fixado, lá embaixo, onde tem os comentários, onde que a galera deixa ali as opiniões, é o primeiro, vai ficar tá no topo lá, tem lá, link da Estrela Bet, clicou lá, vai ser direcionado para o site deles. Um abraço, tamo junto.